Oi, alguém me escuta? Tá, tô te ouvindo. Oi, não, não sou Carol da escola, não. Eu Ah, vim então tá. da plataforma, mas eu não estou com câmera e não tem mensagem aqui. Então, desculpa não ter me apresentado no início, mas eu sou uma aluna aqui, interessada na sua. Ah, então tá bom, cara, porque eu tenho uma Carol que eu, na verdade, assim, acho que tá começando com a gente, aí eu podia ter confundido, mas é até legal você ter aparecido e entrado. Mas se apresenta, por favor, então, o que que você busca, qual o teu interesse nesse curso também, por favor. Bom, boa noite. Eu estou sem câmera aqui, estou aqui na tela do computador. Eu posso entrar no celular depois, aqui eu vou pegar o celular, mas vou me apresentar então aqui anônima, né? Nós, eu sou Mas, Carolina Stork. Eu trabalho com fotografia já há 5 anos, mais voltada para foto de espetáculo, foto de teatro, fazendo alguns estilos. E estou muito interessada em entender um pouco mais, assim, sobre até dar uma reciclada na questão da dinâmica da câmera digital, das ferramentas, e também agora entrei no curso mais com o objetivo de ouvir mesmo, e conseguir mais conhecimentos na área de cinema, dos outros equipamentos. Eu não tenho familiaridade, não estou acostumada, eu estou acostumada mais com a minha câmera mesmo Nikon DSLR, né? certo. Câmera mais que eu uso mais para fotografar, não tanto para filmagem. Mas é isso, estou Mas muito interessada e agradeço a oportunidade também. legal. Não, que ótimo. A tua câmera filma também. Você filma com ela ou não? Filmo mais para uso de redes sociais, coisas rápidas. Nunca filmei Entendi, profissionalmente. entendi. Tranquilo. Dessas câmeras que a gente colocou no. Olá, Jorge, boa noite. Eu só estou arrumando aqui minha bagunça. Mas, Carol, dessas câmeras que a gente citou aqui, ou que a gente cita no curso, você conhece alguma delas? Não? Então, não conheço. Não conheço, vai ser um prazer conhecer. Vou entrar no meu celular aqui para ficar com a câmera também. Pô, por favor. Né? Esse negócio de ficar falando assim, meio para a parede é meio chato. Se bem que tá a Bia aqui, o Jorge também colocou a gente num visual aqui, mas tá tudo ok. Boa noite, Jorge. Lohan, a gente está gravando já? Acho que não, né? Acho que já está gravando, sim. Tá. Está gravando já. Ah, tá. Tá gravando sim. Tá bom. Vamos lá, Jorge. Você quer se apresentar? Pode se apresentar? Entender aqui também qual é a sua expectativa com o curso ou com o nosso bate-papo, enfim. Isso aqui a ideia é a gente ter um bate-papo, tá? É um bate-papo introdutório, a gente vai falar um pouco da ementa e entender como é que é o curso. A Bia, para vocês, assim, Bia, quer se apresentar também, Bia? Aproveitando que o Jorge, então, Ativar que eu estava no mudo. Bom, eu sou a Bia, né? Eu sou diretora de fotografia, sou instrutora também da escola, né? E, enfim, vou estar acompanhando aí o curso com vocês. Eu costumo dar o curso de assistência de câmera, né? E já participei de uma edição desse curso feita com o Flávio Ferreira, né? Alguns anos atrás eram outras câmeras, tudo, mas e grande aproveitar, né? Flavinho, né? Grande Flavinho. Sim, sim, sim. Senhor conhecedor, senhor diretor de fotografia e senhor conhecedor de câmeras também. Exatamente. E aí eu vou Que aproveitar para aparecer aí com vocês. Não, venha, venha. E nos ajude também nesse bate-papo aqui. E, na verdade, o que eu estava comentando aqui, se o Jorge quiser entrar ou não, enfim, nesse momento aqui a gente vai dar uma introdução, entender como é que é o curso em si, a ementa, a gente vai discutir alguns assuntos, mas se já tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, por favor, tá? Por isso que eu
que é um bate-papo, é uma troca, como é a ideia do curso, porque a ideia do curso também é ser um curso prático. E aí eu vou pegar um pouco o gancho do que a Carolina estava falando, e é bom a gente ter uma pessoa assim que... Carolina, fique tranquila, porque o fato de você não estar começando nesse universo, como todos nós aqui já começamos um dia, é importante e é muito legal, porque você já começa... Quando a gente vai para um curso desse, a ideia é da gente perder alguns vícios. Então, mesmo a galera que está mais acostumada, com a experiência que a gente tem, como a Bia tem, uma enorme experiência, é da gente desaprender e tirar algum desses vícios, porque a gente vai conhecendo os equipamentos e a gente vai aprendendo na forma de desaprender também um pouco, para a gente não criar os vícios, né? Eu e a Bia, porque eu conheço também a trajetória da Bia, a gente também veio do estilo, a gente também conhece câmeras fotográficas, a gente também partiu da fotografia, e a grande maioria dos fotógrafos que eu conheço também partiu da fotografia estilo. Então, esse é um caminho também bem interessante. Então, até quando eu te perguntei, Carol, se você já tinha contato com essas câmeras, só para colocar aqui, a gente vai usar a Red Komodo, a Sony FX3 e a Blackmagic Pixies como câmeras, né? E o sistema, como eu chamo aqui, o sistema do Cronos, que é um sistema que coloca o telefone celular e transforma ele numa câmera. Na verdade, é assim, existe um software que transforma o celular numa câmera de cinema. Mas junto com isso tem um sistema de hardware, né? Um sistema de apoio que é o Cronos, para facilitar a utilização desse software, que ele é em conjunto. Inclusive, isso foi, de fato, desenvolvido entre a Tilta e também a Apple. Então, ele é colocado como... Eu coloco ele como um sistema para poder... porque ele é bem utilizado como sistema, né? E só para vocês entenderem que, na verdade, assim, e a Carol principalmente, né, agora, esse é um sistema, o uso dessas 3 câmeras é só que a gente tem como exemplos, são câmeras que têm níveis distintos, né, são ferramentas apenas, que têm finalidades até mais específicas. A Red Komodo é uma câmera um pouco mais avançada, como a Pixies também ela tem uma finalidade basicamente voltada de fato para o cinema. A FX3 é uma câmera de cinema, ela é voltada para o cinema, mas é uma câmera também para uma entrada ali, para quem está começando, para como a gente chama, um run and gun, né? Então, como outras câmeras da Sony, que são as mirrorless, elas têm essa finalidade para ser uma câmera mais que tenha mais, ela tem a possibilidade de você trabalhar de forma mais simples, né? Mais simplificada, tá? Enfim, então por isso elas não se preocupem, porque assim, apesar de serem essas 3 câmeras com que nós vamos trabalhar, elas são apenas exemplos. O que a gente tem que entender é como se configura quais são as perguntas e o que a gente vai buscar na configuração de cada uma dessas, de outras câmeras, inclusive. A gente vai utilizar isso de uma forma para nos ajudar a entender outras câmeras também, tá? O Jorge voltou aqui, se quiser aparecer. Tudo bem, Jorge? Você pode se apresentar rapidinho? Sim, eu estava tendo um problema de configuração aqui mas eu me chamo Jorge Castro, eu sou professor da Fundação João Cruz. Eu tenho interesse em documentação, e gravação e fotografia, enfim. E eu vi esse curso, não é o primeiro que eu faço na ABC, e resolvi acessar, né, essa tarde, esse princípio de noite para a gente conversar. Que bom, que bom. Carol, bom te vendo aí também.
Legal, Jorge. Mas você também, você já trabalha com câmeras assim, você já filma com câmeras? Ou só fotografa, ou enfim. Você está me perguntando? Não. Não filmo com câmeras. Tá, Já fiz alguns trabalhos junto com o pessoal da nossa área lá, mas todos eles na base da filmagem com os celulares, câmeras digitais. sim. É que eu estava falando até desse, eu acho que você estava, foi um momento que você estava um pouquinho fora, que eu até citei esse sistema que a gente usa da Tilta, que é um sistema que praticamente converte um celular numa câmera de cinema, né? Junto com um software que tem da própria Blackmagic, que é uma das câmeras que a gente vai usar. Então, assim, são câmeras ali de médio para high-end. Como eu estava falando, a FX3 é uma câmera que fica num meio termo ali entre a entrada e um sistema médio, mas muita gente, inclusive na indústria mesmo, já está utilizando a FX3, tem grandes produções que utilizam a FX3 porque ela tem um workflow, né, uma forma de trabalho que você pode unir com outras câmeras da própria Sony, que são as câmeras mais top, como a FX9, enfim, são as câmeras de cinema. Você pode fazer ela entrar nesse workflow, né? Então, você pode utilizar. Aí, enfim, é legal ter um pouco desse feedback, entender o que vocês buscam, porque e para não nem tanto assustar, nem tanto a gente achar, mas é a câmera que eu nunca vou usar, ou que como eu estava falando, não é necessariamente um curso que fale apenas, ou que seja voltado apenas para essas três câmeras, essas três marcas. A ideia é a gente entender como é que a gente consegue, na configuração dessas três câmeras, que ela tem universos distintos, a gente consegue aplicar isso para qualquer câmera, inclusive uma DSLR, uma câmera mais básica para a gente filmar, tá? Já tem alguma pergunta, Bia? Levanta alguma bola aí para a gente bater, porque eu depois vou bater com vocês basicamente o que é a ementa, para a gente também iniciar né, nossos trabalhos aqui. A gente já está iniciando, como eu disse, é um bate-papo, a ideia é a gente fazer uma troca de ideias, começar um pouco para entender o que é esse universo. Então lá a gente principalmente vai. Mas fala, Bia, eu te cortei, desculpa. Não sei, nem sei exatamente assim o que eu poderia falar, né? Mas Hum, assim, o que eu vejo é que não existe exatamente, digamos assim, uma câmera que seja ideal para todo e qualquer tipo de trabalho, né? Conforme o exatamente. tipo de trabalho que você está, você precisa, sei lá, se você está num documentário que está acompanhando uma pessoa, etc., você precisa de mobilidade. Então, você vai fugir de câmeras que sejam complicadas, que tenham um sistema, por exemplo, de logagem complicada, que você. Já outros trabalhos pedem uma coisa de um primor maior, então cada câmera tem essa sua especificidade, né? E eu acho que o curso ajuda um pouco nessa questão, né, das Exatamente. configurações, etc., de Muito bom. tudo, né? Oi. Inclusive, dentro das configurações, o que a gente vai falar, né, que depois eu entro um pouco mais na ementa, mas pegando esse teu gancho que é maravilhoso, é o seguinte, porque de repente uma Pixis ou uma Red Komodo não é uma câmera para se fazer necessariamente um documentário, ou fazer qualquer outro tipo de trabalho. O Esquilo, é que está aparecendo aqui teu nome Esquilo, mas depois aí você se apresenta também para a gente. É isso mesmo, pode chamar assim. Então tá. Você quer fazer alguma intervenção? Quer se apresentar aqui rapidinho para a gente. Pode terminar de falar, eu Tá. falo Então, depois. assim, essas câmeras, cada uma delas tem uma aplicação, não que também seja determinada, não é assim, eu tenho uma rede Komodo, então é só para esse tipo de aplicação. Isso não existe no universo da fotografia e na cinematografia, né? Não necessariamente, como a gente já viu, tem filme. Você pode fazer um longa-metragem com um celular, como você pode fazer um longa-metragem com uma FX3, como você pode fazer com uma Pixis. Essas câmeras aguentam, né, e conseguem entregar com qualidade, mas a questão
E da mesma maneira, você, para fazer uma reportagem ou um documentário, você pode fazer com elas. Você tem que entender o que elas vão te permitir e o que você vai conseguir manejar com esse tipo de processo que elas podem te entregar, principalmente o tal do workflow, né? Que é como o trabalho ou pipeline, como é que você vai fazer isso? Porque, por exemplo, uma câmera como a Pixis, como a gente está falando aqui, a Komodo, elas não te dão mobilidade. A Komodo, por exemplo, é uma câmera muito mais sensível até na diferença de temperatura. Se você tirar ela de uma temperatura de onde você está filmando e entrar numa outra temperatura, ela pode te avisar que ela não vai funcionar e ela pode exigir que você, pelo menos, dê de 10 a 15 minutos para ela voltar a trabalhar dentro do padrão que ela exige. Então, você tem uma ideia, se é ruim ou é bom? Depende, se é muito bom, porque ela está te indicando assim, ó, vai dar ruim. Né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter isso na cabeça. Numa produção que você tenha 3, 4 dias de filmagem, eu não acho que seja a ferramenta mais adequada, apesar da grande qualidade que ela pode te oferecer no produto final. Mas, assim, será que eu vou ter esses 15 minutos para dizer para a produção inteira, galera, vamos parar 15 minutos, porque a câmera aqui não está querendo, não vai funcionar. Ela nem diz assim, não está querendo, ela simplesmente para. Né? Ela só te avisa. Então, são aplicações, como a Bia levantou a bola, né? Enfim, isso é muito importante, a gente entender que não existe uma câmera ideal, de fato, e não existe uma câmera que faça tudo. Né? Na verdade, uma câmera ideal nesse sentido, não existe aquela câmera assim, essa câmera aqui é a Arria, uma Alexa da vida, é uma câmera top, perfeita, mas ela tem seu preço, não só no preço final, tanto do aluguel, se você quiser comprar, quanto de como é que você vai manusear, como é que você vai fazer seu workflow. Mas vem lá, Esquilo, se apresenta aí rapidinho. A própria equipe... desculpa, estava me metendo, mas a própria equipe que ela demanda, né? Porque dependendo do porte da câmera, você vai precisar de uma equipe de assistentes, etc., e outras pode estar com uma equipe mais reduzida. Mas, enfim, desculpa aí a intervenção. Não, é ótimo, Bia. É isso que eu estou falando. Nesse bate-papo, a gente já está aprendendo uma opção de coisas, vocês estão vendo aqui. E é por isso que eu levanto como um bate-papo, porque senão a gente entra numa aula, eu não vou. Assim, se a gente entra num conteúdo, eu acho que faz menos sentido, porque a gente tem pouquíssimo tempo para bater. Se a gente só ia ficar deixando pontas aqui soltas, né? Mas fala lá, Esquilo. Escutam bem? Tá escutando? Então, boa noite a todos, pessoal. Desculpa, eu tive um problema tecnológico aqui com o aplicativo, por isso que eu não consegui entrar a tempo. Meu nome é Marcelo, todos me chamam de Esquilo, Marcelo Esquilo, então eu acabo colocando assim, porque no decorrer do período, as pessoas aparecer esse apelido, alguém vai me encontrar, eu sou um cara mais velho, bom, vai confundir, eu já boto logo Esquilo de cara. Eu procurei o curso porque comprei uns equipamentos, tenho estudado, mas estou vendo que eu preciso de ajuda. Estou perdidão mesmo, assim, com muita coisa, querendo fazer muita coisa, e acabo procrastinando porque eu começo a achar que foi muito trabalho, acho que não vai dar, eu faço outras coisas, tenho outra profissão. Mas eu vim para essa porque fui fotógrafo nos anos 90, aí acabei mudando para a minha área, né, que sou treinador, preparador físico, e também sempre fui ator, desde novo. E aí eu fiz um filme há 2 anos atrás, e de repente foi meu primeiro filme de cinema, né? E aí acabou que lá eu fiquei mais empolgado com as lentes, era uma Red Komodo, e ficava ali, quando eu não estava gravando, eram só 2 atores, e quando eu não estava em cena, eu ficava vendo os equipamentos, olhando a gente, aí meio que voltou aquela vontade de produzir o conteúdo, de estar do outro lado, até porque, às vezes tem outros atores aqui, se alguém trabalha com isso, mercado super encolhido, você fica esperando muito tempão para fazer teste, para fazer. Eu falei, acho que eu vou mudar eu gosto de arte, né? Então eu vou para um local que eu possa fazer, ter mais autonomia para fazer. Aí, na sequência, assim, 6 meses depois, eu fiz um longa-metragem que eu participei, era um papel menor, mas só que eu tinha muito tempo de gravação,
E eu torcia para a minha cena atrasar para eu poder ficar vendo os equipamentos, ficar perguntando coisas. Virei o chato do set. Aí chegava lá de manhã, aí o cara falava, cara, a cena vai rodar hoje. Era longe de casa, era em Maricá, Vargem Grande. Eu não, vem, cara, eu nunca torcendo, ficava puto. Eu ficava assim lá, meio que, pô, maravilha, vou passar o dia aqui perguntando. Aí acabei comprando equipamento, comprando luz, na época entrou uma grana que eu não esperava de um trampo que eu fiz em outra área. Aí eu comprei uma EOS 80 e uma 24-105 Canon RF 28, pensando que eu tivesse uma versatilidade, eu não tenho equipe, então que eu pudesse ser autofoco, que eu pudesse ser foquista e eu pudesse fazer algumas coisas e começar a brincar. Eu escrevo, fiz até os roteiros que eu quero gravar, só que chegou a hora que eu tinha tudo, tinha o roteiro, tinha a câmera, aí eu vi que eu tinha um gap de 20 anos aí de mudança de equipamento. Eu falei, cara, o que eu faço agora? Aí eu estou aprendendo, mas muito lentamente, né? Então, chegou a hora que eu falei, cara, beleza, agora eu consegui os equipamentos, eu escrevi, os atores estão comigo, a gente vai começar a produzir. Agora eu tenho que encontrar uma galera que eu possa colar e possa aprender. E aí, eu seja na internet, estou aqui, muito afim de aprender. Então, estou muito afim de fazer o curso. E escolhi esse aí, que é um curso bem amplo, né? Deixa eu começar pela câmera. Depois eu vou, sei lá, para o sol. Depois eu vejo o que eu quero, entendeu? É isso. Não, legal, bacana, Marcelo, ou Esquilo, né? Seja bem-vindo. É legal, e tanto quanto eu falei da Carol, assim, nessa coisa de que tá iniciando, pelo menos o que ela tá falando aqui, porque eu já vi ela fazendo assim, ó, quando falei em Komodo, falei, então ela deve conhecer a Red Komodo. Tem muita gente aqui que fica escondidinha, não, fica ali na humildade, mas já, ou como o Jorge já teve contato, enfim. O legal é que você falou assim, tô perdido, que ótimo, então a gente vai tentar se encontrar, porque fica todo mundo perdido. Se é a coisa mais comum. E como eu estava falando, apesar da nossa experiência toda, ou da experiência que a gente não tem, ou a gente tem que mais desaprender e tentar juntar esses conhecimentos. Eu comentei aqui, eu acho que você pegou isso, de fato, essas 3 câmeras são apenas exemplos para a gente entender qual é esse universo da cinematografia, né? Então, assim, até aproveitando o gancho... Ô, Marco, rapidinho, você pode só repetir quais são as 3 câmeras? Porque acho que eu só vi a X3. Eu não vi as outras duas, eu entrei lá na hora da X3. Legal. A gente vai na Blackmagic, na Pix 6K, que é o que a gente trabalha lá na escola, que é uma câmera que nós temos, é uma câmera que a gente possui, e até aproveitando também essa oportunidade para agradecer ao Brian, que é um parceirão nosso. Então, a Brian Cine é um cara que vai nos ceder as outras 2 câmeras. Então, e ele fazendo isso de coração. Então, cara, eu já quero agradecer daqui, porque o Brian está sendo super parceiraço, porque são câmeras que ele utiliza para alugar e ele vai deixar com a gente para a gente poder botar a mão mesmo nas câmeras. Então, vai ser a nossa Blackmagic, que é uma 6K. Apesar da gente ter uma Pocket lá, mas a gente já está utilizando essa, que ela é uma full frame. É uma câmera que também tem um workflow que é todo próprio dela. A 6K é uma câmera maravilhosa para se trabalhar, mas ela tem também o seu processo próprio, né? Ela utiliza o codec dela, que é o RAW da Blackmagic, que é um codec próprio, como as outras 2, que agora eu vou falando, é a Red Komodo, que também é 6K, mas ela é Super 35, ela não é full frame, e a FX3, que é uma câmera full frame, mas é uma câmera, vamos dizer assim, de uma outra que é como a gente chama, uma run and gun, né? Que é mais nesse princípio que a galera também adora utilizar. Ela pode fazer um autofocus, ela, dependendo da lente que ela tem, ela é uma câmera para um trabalho mais dinâmico, que você precisa de uma equipe mais enxuta, que de repente você próprio vai manipular o próprio foco, enfim. É uma câmera bem interessante, mas também ela tem um processo junto com a Red Komodo, que é uma das coisas que a gente vai poder conversar durante as aulas, que é muito interessante, que é o Cine EI, Cine EI, que é um sistema de como se mede a luz e como se entende a luz e como se filma. A própria Red Komodo também utiliza isso. E é um sistema que a Pix ainda não tem, mas que a gente pode utilizar de alguma maneira,
E esse é um dos sistemas que a gente vai conseguir ver lá e para vocês entenderem quando a gente estiver no curso, que também é uma coisa que a gente tem que se aprofundar um pouco mais. E muita gente, por exemplo, cai do cavalo quando utiliza a rede Komodo e acha que está olá, querido, que está conseguindo medir a luz e, na verdade, o que você está captando não é nada daquilo que você está vendo. Então, esse sistema é um sistema interessante que tanto a Sony incorporou, que isso, na verdade, é um sistema histórico, né, que vem lá da película, que todo mundo se utiliza até hoje dentro do universo da película, e que também se utiliza com as câmeras high-end, como a gente uma ARRI utiliza isso. Quer dizer, você aplica essa filosofia, uma filosofia de fotometragem, na verdade, e de processo para você fotografar. Então, a Sony incorporou isso como um Cine AI, principalmente agora nessas câmeras a partir do sistema F que elas chamam, né, que eles chamam, que é o de cinema, o FX, e a 6 tem, a 9 tem. A FX3, ela parece que antigamente ela não tinha, mas eles fazem uma atualização em que ele aceita já esse sistema do Cine AI, se eu não estou me enganado, ou já vem de fábrica, eu realmente não tenho certeza, mas que a Komodo também tem. Não, claro, não como Cine AI, mas ele utiliza esse sistema de Exposure Index, que a gente chama, né? Que é índice de exposição. E aí a gente também vai aprender isso dentro do curso, como é que se expõe para isso e como é que você obtém dessas ferramentas, que são as câmeras, o melhor resultado. Né? O sistema que a Sony, por exemplo, utiliza é um sistema próprio, é um sistema que usa o próprio, assim, que você tem variantes aqui, tem uma galera que diz que tem que expor super expondo em 2 stops, mas tudo a gente vai aprender que como eu costumo dizer, não tem um jeito errado. Na cinematografia e no cinema, a gente, assim, você não pode dizer isso aqui está errado, porque como a gente utiliza nos programas quem usa Photoshop, quem usa Lightroom, quem usa os programas de edição, a gente sabe que, às vezes, você, para chegar num resultado, você fez vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, assim, eu não posso dizer assim, isso aqui está errado totalmente, mas existe a maneira certa de fazer. Então, eu sempre digo assim, não existe a maneira errada, mas tem o jeito certo de fazer. E é para a gente aprender da maneira certa de fazer. Então, essa filosofia de fotometrar e de se filmar, que é o índice de exposição, inclusive, uma filosofia que a gente aplica em qualquer câmera, até numa DSLR. Ainda que não exista especificamente esse processo dentro da câmera, tá? Que, por exemplo, para você fazer o índice de exposição na Sony, ele se utiliza na FX3 do S-Log, que é o que ela entrega, que é a curva logarítmica. Se tiver alguma coisa que algum de vocês não entenda, que eu esteja falando aqui em grego, pode perguntar, a gente tenta dar uma paradinha rápida, mas é isso que a gente vai destrinchar também no curso, né? O que é uma curva logarítmica, como se expõe com ela, enfim. Né? Esses codecs que a gente vai utilizar, os espaços de cores. Então, tudo isso a gente vai aprender. Por exemplo, a FX3, ela não grava RAW diretamente ou internamente, ela só grava RAW fora da câmera. Mas a Red Komodo grava RAW internamente, e ela faz o index dela. Para quem não sabe, RAW é o sistema puro, cru, na verdade não tem vamos dizer assim, da forma rasa, não tem nenhum processamento entre o que chega no sensor e o que vai ser gravado. Claro que existe um processamento. A gente vai até falar sobre isso, porque o RAW mesmo que a Pixis faz, que a Blackmagic faz, é um sistema que tem um mínimo processamento, mas ainda assim é RAW. Ele consegue não destruir as informações que chegam no sensor da câmera.
Então, tudo isso é importante para a gente entender como é que a gente configura a câmera, para tirar o melhor dela. Ou, às vezes, como a Bia até falou, dependendo do trabalho, eu não preciso utilizar a câmera em RAW. O curso também, a ideia é se ensinar o seguinte, para o que eu vou utilizar? Eu vou fazer um documentário, eu vou fazer uma entrevista, que isso vai para as redes sociais, como a Carol estava falando aqui, que de repente, a utilidade que ela tem hoje para os projetos dela. Eu não preciso trabalhar em RAW com uma câmera em 10 bits, por exemplo, em 12 bits, em 14 bits, para colocar esse material na rede social. Então, mas como é que a gente faz a melhor forma que a câmera me entregue um material que seja de alta qualidade, que eu ainda possa ter ele bem arquivado e que eu possa utilizar ele mais à frente em outros projetos, entende? E eu não preciso de tanto espaço ou de um workflow desse que eu tenha que logar, como a Bia falou, né? Eu preciso de uma logagem. Se você vai filmar com uma FX3 e vai ter que gravar e quer gravar em RAW, é bom que você tenha uma logagem desse material. Quer dizer, seria interessante, inclusive, de qualquer maneira. Né? O que é a logagem? Esse material que foi gravado pela câmera seja rapidamente colocado em uma outra mídia, por uma questão, inclusive, de segurança. Então, eu vou passar ele para um outro HD, para vários outros HDs, e vou analisar a integridade desse material para ver se está tudo certo. Isso é uma logagem, também de forma bem rápida e rasa aqui para vocês. Em alguns trabalhos, eu não vou ter tempo de fazer isso, não tenho condição, não tenho grana. Então, qual é a melhor forma de se configurar a câmera para entregar para aquele tipo de trabalho? É tudo isso que a gente vai ver, né? Então, a gente vai entender um pouquinho do que é a colorimetria, o que é a iluminação, como vocês viram lá na própria ementa. Uma coisa importantíssima, que é super discutida e às vezes mal compreendida, às vezes mal empregada também, o que é a acessibilidade nativa de uma câmera, o que é o ISO nativo, como se chama, ou o ISO básico também, que para algumas pessoas têm um entendimento de que isso são coisas distintas, eu até entendo assim, o ISO básico é uma coisa e o ISO nativo é outra, e tem gente que entende da mesma maneira, o que é um ISO básico, o que é o ISO nativo é a mesma coisa. Eu entendo de forma distinta. De novo, não tenho errado, mas tenho certo. Então, vamos entender como se tira a melhor forma de você utilizar a sua câmera, de você configurar a sua câmera. Então, a gente vai entender o que é um ISO nativo e qual o impacto disso na exposição, qual o impacto disso no nível de ruído que ele pode me entregar. O que é o HDR de uma câmera, né? O que é o Dynamic Range, o que eu tenho de faixa dinâmica dentro daquela faixa de ISO, entender todo esse universo. Tá? Alguma pergunta por enquanto? Vocês querem falar, querem conversar ou debater? Enfim, eu estou aqui para ouvir também. Bia? Oi, fala. Não, diga lá, tem alguma dúvida? Você quer colocar alguma coisa? Não, pior que não está me ocorrendo nada, não, né? Eu acho que é muito por isso. Você podia falar como é que você está pensando as dinâmicas, né? A gente vai ter cada dia uma câmera, ou a gente vai fazer testes com ela. Como é que você pensou? Tá, bom, boa pergunta. Por isso que eu peço ajuda dela, tá vendo? Porque às vezes a gente organiza o pensamento aqui. Porque muitas vezes eu já quero ir entrando nesses assuntos, isso vai me coçando para falar, eu vou falar de o que é o Dynamic Range, mas assim, não é, o momento não é esse, mas que legal. A dinâmica é exatamente essa, a gente vai ter, são 2 dias inteiros, né, a gente vai fazer um sábado e domingo, então é uma imersão bacana nesses 2 dias, de 9 às 18 horas, e a gente teria isso dividido em
2 blocos por dia, sendo o primeiro bloco, os 2 blocos de 3 horas, um de manhã e o outro à tarde. E em cada bloco desse, a gente teria uma parte inicial teórica, e a gente já tem a câmera lá para ir configurando, além de eu mostrar para vocês como faz a própria configuração da câmera, vocês também fazerem alguns. A gente vai poder filmar algumas coisas para entender qual é o resultado disso através de um display que a gente tem lá. A gente tem os monitores para a gente ver como é que as coisas funcionam em cada uma dessas configurações. Então, a ideia é pegar, de fato, a câmera e até com a dúvida as dúvidas que forem surgindo. Então, no primeiro dia, a gente já ia configurar a Blackmagic, a Pocket não, aqui está até errada. A gente ia pegar a Pixis, que lá na ementa está escrito Pocket. Eu caí nessa pegadinha aqui. A gente vai pegar a Pixis 6K, entender como é a câmera, vocês vão poder visualizar e botar a mão na câmera. Na parte da tarde, a gente ia falar um pouquinho mais da parte teórica, entender também as resoluções, como é que se aplica a resolução de câmera, qual é a melhor resolução para cada tipo de trabalho e a configuração de cada resolução, e a gente já entraria com a FX3. É claro que uma coisa nesse primeiro dia, a gente pode continuar um pouco mais na 6K ou iniciar já com a FX3, que eu acho até que a FX3 é um pouquinho mais complexa, tanto a FX3 quanto a Red Komodo, por essa filosofia de índice de exposição. Eu acho que seria legal a gente ter um tempo maior para a gente poder falar e a gente entender como é que isso funciona, entendeu? Aí no domingo a gente já vai pegar a Komodo, quer dizer, isso que eu estou falando, no sábado seria a Pixis e a Sony FX3, e no domingo a Komodo. E depois, como a Komodo também ela tem muitos detalhezinhos para a gente ver, a gente terminaria o dia conversando sobre esse sistema que é o Cronos, que transforma lá um 15 Pro Max que a gente tem. A gente tem um telefone exclusivamente para esse sistema Pro Max, para esse sistema Cronos, para ele funcionar como uma câmera, que também é muito interessante, porque isso pode ser utilizado como uma câmera B, pode ser a câmera A, inclusive, para muitos trabalhos ela pode funcionar. Eu já resolvi as tuas questões. O 15, ele pode filmar em ProRes, e hoje, se não me engano, o 17 já faz em RAW, ProRes RAW. Então, você pode filmar através do celular em RAW, que é muito interessante, muito interessante. Ele entrega uma imagem fantástica, mas ele é aquela velha história, né? Não existe almoço grátis, porque senão ninguém estaria fazendo, a ARRI não estaria continuando a fabricar uma câmera de top de linha. Ele tem as suas limitações e a gente vai entender quais são as limitações que o celular tem também para se filmar, mas a entrega da imagem é uma imagem fantástica, né? Então a dinâmica é um pouco essa, Bia. A gente, de fato, meter a mão, montar a câmera, fazer um setup, inclusive, que é tanto da FX3 como da Red Komodo também, a gente entender ela no tripé, entender como é que ela funciona, até com lente, ver a imagem dela rodando. Tudo isso a gente vai ter essa possibilidade de mexer e trabalhar. Certo, legal. Tá? Algo mais? A gente também, no meio dessa história toda, né, em que pese ter vocês também devem ficar de olho no curso do Anderson Sérgio, que é um senhor diretor de fotografia, que ele tem um curso de introdução a filmando digital, não é isso? Eu não sei exatamente.
Mas enfim, porque e a gente não entra lá no curso dele, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre iluminação, a gente vai conversar sobre colorimetria, a gente vai poder entender qual é o fluxo de trabalho até a pós-produção, que é entregar isso para o colorista, por exemplo, né? A gente vai entender o que é a fotometragem, para a gente poder conversar sobre isso. Para quem não conhece tanto de fotometragem, eu vou levar um fotômetro, a gente vai entender como se fotometra, quais são as nossas ferramentas também para a gente entender como é que se fotometra, o que a câmera está olhando como luz, o que ela está vendo como luz, que isso aqui é importante, e cor também. Então, isso a gente vai conseguir bater esse papo e a gente vai ter isso como informação, tá? E aí, galera? Marcelo, qual é essa câmera aí que você falou, esse equipamento que você comprou? Foi a S80 aí? Uma EOS C80, Ah, tipo a C400, só que um pouquinho menor. E a lente é uma lente Canon RF, o monte dela é RF. É uma 24-105 f2.8. Essa C80 é triplo ISO, né? Tem 3 ISOs nativos. Mas assim, cara, tudo eu tô te falando para tu aqui, tô gastando não. Eu vi os 1000 reviews, entendeu? Mas estou pois é, sofrendo mas para usar. Né? por que que eu te perguntei isso? Que é uma provocação aqui. É exatamente por isso. Porque, a despeito da gente não estar especificamente olhando para a tua câmera ou para qualquer outra câmera, eu, por exemplo, uso o Nikon. Eu acabei comprando uma, uma Nikon, porque eu uso Nikon, porque eu tenho muitas lentes Nikon, né? A Bia, por exemplo, tem uma Sony e tem, que ela inclusive me emprestou aqui até para manusear, estudar a câmera melhor para a gente estar lá junto. E ela tem uma Blackmagic também. Independente disso, a gente pode aplicar tudo que a gente aprender nas câmeras que a gente tenha. Né? Que você falou, uma câmera com triplo ISO básico. Eu nem conheço. Vou te ser sincero, para mim o máximo eram 2 ISOs nativos. O Ela que é já 800, 3.200 e 12.800. Se não me é. engano. Aí, por exemplo, é o tipo da câmera que eu já teria que realmente, que eu e aconselharia você fazer isso também, realmente mergulhar, porque mesmo numa duplo ISO, eu já olho o segundo ISO meio assim de lado, entendeu? Mas aí isso é um outro papo, porque O 2.800 já dá ruído pra caramba, já você vê que a imagem já é, deixa. não, e aí a gente vai entender durante o curso, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona um sensor de uma câmera. O que é um sensor de uma câmera? Né? É claro que ele tem uma analogia grande com o que era a película, mas não é. São coisas distintas. E aí, quando você diz assim, uma câmera tem dual ISO ou tem um triplo ISO, a minha espinha já dá um arrepio aqui. Quando dá um dual ISO, eu levei, como a Bia sabe, porque não por resistência, não, mas é porque a gente fica tentando mergulhar nessa tecnologia para compreender. Um duplo ISO já é uma coisa assim, realmente fantástica de uma câmera ter. Mas quando a gente entende como ele se processa para acontecer, você diz assim: oi, temos que analisar isso e saber onde é que eu vou aplicar e como eu vou aplicar essa que para mim é uma ferramenta também, né? Você ter um dual ISO nativo é você ter uma outra ferramenta junto com a câmera ou dentro da câmera. Então, só para a Eu, gente. eu acho que eles lançaram na briga com a Sony, porque é lançamento. A C80 e a C400 são as únicas que têm isso. Eu não sei se funciona bem o terceiro lá, qual é, mas eu vejo que é bem uma briga de mercado, assim. Eu acho que eu tinha a É, possibilidade de comprar essa, curti, entendeu? isso é uma outra coisa que a gente tem que entender, que a gente debate bastante quando a gente faz os cursos. A Bia ela é instrutora também na ABC, lá, curso de cinema, excelente instrutora, no Jogo Confete mesmo, porque aprendi também muito com ela. E aí, assim, a gente,
como eu falei aqui para vocês, a gente também vai desaprendendo uma porção de coisas. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente ensina, né? E a gente também aprende o seguinte: tem muita coisa que é feita para o mercado. Não necessariamente é o melhor da câmera. Não estou nem falando dessas três aqui, já é um papo mais genérico, né? E também não estou falando da tua, eu desconheço, então eu não posso falar de alguma coisa que eu desconheço. Eu não conheço exatamente o teu equipamento. Estou falando assim, e a tecnologia é assim, ela atropela a gente, ela vive atropelando a gente. Quando você acha que aprendeu uma coisa aqui, já tem mais 20 para você aprender na frente, que você diz assim, meu Deus do céu, tem que correr atrás, né? E é assim mesmo. E tem coisas que você diz, exatamente por estudar, você diz assim, ah, tá, mas isso aqui eu sei que dá para a gente... Isso aqui é coisa de mercado, isso aqui é para o cara ganhar na competição ali, que ele está competindo com a Sony, está competindo com a Fuji, com a Lumix, com não sei o quê, enfim. E também tem essas questões de mercado. A própria Blackmagic também lançou uma 16, 17K, não é isso, Bia? A última que ela... 17K. É uma 17K full frame, com um sensor fantástico, assim. Teoricamente, a gente ainda não teve... Eu não consegui ter a câmera na mão, mas ela tem um pixel branco. Dentro do sensor, além dos três, né, do pixel vermelho, azul e verde, ela tem um pixel branco. E é uma senhora tecnologia, assim. No papel, é maravilhoso, isso deve ser fantástico. Mas eu ainda não vi funcionando. Então, todas essas tecnologias, como é que a gente configura uma câmera dessa, por exemplo, uma 17K, e para que eu vou usar 17K? Vamos lá, isso é uma das coisas que a gente ficaria aqui a noite inteira debatendo aí o que a gente precisa de 17K, né? Claro, vou fazer efeitos especiais, eu vou utilizar não sei o quê, claro, melhor ter uma 17K. Ela tem diversas aplicações, mas são câmeras que você, eu vou fazer um conteúdo de internet com 17K, pelo amor de Deus, né? Nem cabe num workflow assim, e por aí vai. Então, isso também a gente vai poder debater dentro do curso e conhecer junto com vocês, tá? Senão você só vai ficar gastando HD, necessitando de um computador mais parrudo, etc. E o teu orçamento, entendeu? Deixa de se tornar viável, né? E pegando esse gancho da Bia, o que faz a configuração, o que um curso desse, no meu entendimento, também é super importante, é a adequação para o teu tipo de projeto, o teu tipo de trabalho. Que hoje, como a Carol disse, pode ser o da internet, mas daqui a 2 dias, Carol, você está fazendo um longa-metragem. Se Deus quiser, né? Então, assim, é isso que todo mundo quer. Então, a gente já tem que estar com isso na mão, na manga, né? E até, quando necessário, pedir ajuda aos universitários, é lógico. Mas, ao mesmo tempo, a gente, pelo menos, entender assim, o que eu vou perguntar, o que eu vou pedir. E eu já vi muita gente pegar uma Red Komodo, porque é trend. Vai filmar com o quê? Com uma Red? Vou filmar na Red Komodo. E o cara não sabe fotometrar com a Red Komodo. Não sabe. Eu sei fotometrar. Não sabe fotometrar. Ele, né, não sabe como a Red funciona para ver luz, como é que a câmera enxerga a luz. Entendeu? E aí cai do cavalo. Na hora que vai dar a saída disso, o cara, ai meu Deus. Aí é aquele. É o. Se vira na pós, né? Então, conserta na pós. E aí, por que não mergulhou? Porque as câmeras não são iguais, mesmo jeito que a Bia falou. Se não tem uma câmera que resolva tudo, que não existe, também elas não são iguais. Senão, pô, né? Seria muito fácil. Elas têm suas características e é por isso. Ô, Marco, então, a possibilidade hoje em dia que a gente tem com o YouTube, né, que quando eu fotografava e aprendi, tinha há 25 anos atrás, não tinha nada, isso de comer atrás. Então, por outro lado, que o YouTube, eu fiquei vendo muito review, pesquisando, perguntando a muitos amigos, assim,
assumindo minha ignorância, né? E aí, de cara, eu comprei uma Blackmagic Pocket 4K e rapidamente eu percebi que ali eu estava frito, assim, eu tinha de foquista, tinha tanta coisa, aí o rig dela é complexo, eu tenho que comprar cartão. Eu falei, cara, eu vou gastar uma fortuna aqui, não vou conseguir fazer. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, beleza, não vacilei aqui, então eu vou outro caminho, porque eu vou filmar a maioria das coisas sozinho, fazer mini docs e tal. Nessa minha pesquisa, eu fiquei na dúvida entre a FX3 e eu ir para Canon, que é onde eu parei de fotografar Canon e tal. E aí eu tinha um canal para pegar a C80, e eu comecei a ver review da C80 e vi que para quem vai trabalhar sozinho, fazer coisas, não é todo dia que eu vou fazer cinema, né? Eu vou fazer muito Claro. mais, vou fazer coisa para o YouTube, vou fazer, sei lá, vou pegar uma produçãozinha, isso já pensando eu entrando no mercado futuro. Eu vou pegar uma F3 sem autofoco, a Canon a C80 também tem. A C80 ela corresponde à F6, mais ou menos, no mercado. Ele é correspondente assim, da Sony. E foi nessa busca mesmo. Eu falei, essa aqui eu acho que eu tenho uma autonomia. Então, foi uma coisa da minha ignorância, mas teve ali um pragmatismo, assim, uma coerência. Essa aqui eu consigo trabalhar um pouco sozinho, entendeu? Até eu aprender, eu um dia poder ter equipe, poder ter um foquista, poder ter... Mas, É assim, por aí. eu acho que é boa. Eu acho que foi consciente. Eu errei no começo, e agora eu estou com uma câmera que me dá uma gasolina por uns 4 anos, assim, para eu... Não, legal, Marcelo, legal. Por isso que é bom a gente ter esse papo, porque além do aprendizado, a gente vai entendendo que são universos que se encontram. E é exatamente isso. O dia que você precisar realmente de uma produção, como eu já estou aqui falando para a Carol que daqui a pouco ela vai fazer o longa dela, vai lá e aluga. Mas a gente tem que entender como funciona. A gente não tem a necessidade de ter uma câmera dessa. E não tem que ter. Inclusive, é um aprendizado que a gente tem lá dentro da ABC com os top de linha, que é com o Faisal, com o Afonso, com o César, com todos esses caras, com o Flávio, que também deu um curso parecido com esse, com outras câmeras que ele dava antes. Mas a gente, pelo menos, tem que entender assim, entende? Sei que essa ferramenta é para isso. Isso aqui fazendo uma alusão assim, como se fosse carro, é usar um 4x4 numa pista de corrida. Tem muita câmera que é isso, que é um 4x4. Ele é bom para lama, ele não é para pista de corrida, e vice-versa, né? Como é que você vai aplicar? É claro que até assim, é uma forma simplória de falar isso para vocês, mas cada equipamento desse tem, como também não adianta querer extrair de uma DSLR básica, de uma DSLR de entrada, um material que você só vai conseguir com uma câmera que possa fazer um codec melhor, que possa fazer em RAW. Isso aí não vai ter como. E ainda assim que faça em RAW, ela tem suas limitações. Como eu falei para vocês, eu tenho uma Blackmagic também, mas eu acabei partindo para uma mirrorless porque eu entendi que teria um outro mercado possível que eu utilizar, que na hora foi exatamente isso. Se eu precisar de um autofocus, não é a Blackmagic que vai me entregar. Então, a Z6, pelo parque de lente que eu tenho, é uma câmera que me atende. Como eu tenho certeza que, como a Bia tem uma alfa, ela tem a alfa porque são duas possibilidades da gente poder trabalhar em universos distintos. Agora, você não vai aplicar ela tem uma ursa. Porra, onde é que você vai botar uma ursa para fazer um run and gun, né? Não é isso, Bia? Você está ferrado. Então, assim, mas, assim, e voltando um pouco para o nosso, porque tudo isso tem a ver, isso é legal. Quando você aprende a configurar, é mais do que configurar, você está aprendendo todas essas diretrizes e elas se cruzam. Se o Cine AI da Sony tem um workflow diferente do que é a Komodo, eles na verdade se encontram junto do que é uma Blackmagic, junto do que é a tua Canon, junto do que é qualquer outra câmera que a gente tenha, da minha Nikon, e por aí vai. Né? Elas são apenas ferramentas, cara. E o que no final das contas interessa é o que a gente vai entregar como material. É a história que a gente vai contar. E pode ser com celular, como a gente também vai aprender. O que a gente quer fazer é bem feito, porque a gente tem a obrigação de fazer bem feito, que a gente não está aqui para aprender, para fazer de qualquer jeito. Senão, a gente aprendia na fórmula do bolo,
com essa humildade que você teve, que é fantástica, que a gente tem que ter e a gente aprende, às vezes, na marretada. Quanto mais a gente empina o nariz, mais porrada a gente leva e vai entender assim, cair do cavalo, dei canelada, entendeu? Então é isso, é desaprender, como você está fazendo agora. Você desaprendeu com a tua Black Magic e aprendeu assim, não, eu vou por aqui, isso pode ser um caminho, e você vai desaprender uma porção de outras coisas também, né? O próprio Flavinho usa uma coisa que eu aprendi com ele, a Bia conhece, a gente falava que assim, e ele falava isso, eu acho maravilhoso, é aprender para esquecer. Aí, primeira vez, eu falei assim, como assim? Que aquilo vai ficar tão entronizado, é que nem quando você dirige, você primeiro aprende, você olha para a marcha, você olha para a embreagem, você olha para o pedal de acelerador. Depois de um tempo, você já senta no carro, já enfiou a primeira, você já esqueceu aonde está a primeira, você não vai olhar mais para a primeira. Então, quando a gente pega uma outra câmera aqui, ou qualquer outra câmera, você diz assim, não, o ISO nativo, qual é o ISO nativo dela? É 400, é 800, é 640, é 12.000? Ok, então eu vou operar no ISO nativo, porque eu já aprendi que o ISO nativo funciona para esse tipo de coisa. Ou então, não, eu não... Apesar de saber qual é o ISO nativo, para esse tipo de projeto, para o que eu quero fazer, eu posso operar com ela num ISO subexposto, no ISO subexpondo ou subexpondo, entendeu? Assim, é saber o que você está fazendo, é isso. E é claro, a minha do dia a dia, ou cada um de nós tem uma câmera do dia a dia, mas quando a gente pegar as outras, a gente vai entender, pô, tem esse universo aqui, cara. E a gente aplica na nossa, tranquilamente. Porque é tudo igual. No final das contas, é uma caixinha onde a luz entra, bate num sensor, né? Aquilo se transforma em imagem e vai sair em algum canto. É a mesma coisa. Como a gente dizia na fotografia, pode ser uma pinhole. Para quem sabe o que é isso, assim, uma lata com um furinho na ponta e uma plata, algo sensível no é uma pinhole. Mas a imagem é o que vale. É isso, galera. Quero ouvir de vocês. Quero abrir aqui para pergunta. O Jorge também, se quiser falar, por favor, Jorge. Tem muito pouco a falar. Esse é um universo muito específico, mas eu gostei dessa ideia que você trouxe de que as câmeras são ferramentas para outros propósitos. Essa comparação que você fez entre tipos de veículos, né? Foi super didática, perfeito. E é aprender, verificar esse universo e ver o que se adapta melhor ao que eu preciso, o que eu estou pensando no momento. As minhas expectativas e pretensões, né? Isso. Que bom. É porque a gente já está batendo aqui em 1 horinha de papo. Eu me recordo, acho que a gente falou de tudo, que a gente já falou aqui do fluxo, né? A Bia até perguntou como é que vai ser a dinâmica vai ser essa, a gente vai entender o que são os codecs, como é que é gravar em RAW. Só estou passando aqui a emenda rapidinho para ver se eu não esqueci nada. O que é um LUT, como é que a gente aplica o LUT, quando não se aplica o LUT. O que é um LUT? Para quem não sabe, calma, a gente vai aprender também, vai entender. Os espaços de cores, isso aí é muito importante, né? Do 709 a um S-Gamu 3 Cine, um S-Gamu 3, esse sistema que a Red, inclusive, ele tem um sistema próprio, que é o tal do IPP, que assim, não é que a gente tenha utilizado, mas a gente também mergulha nisso. Então, a Red tem um sistema próprio, que é todo um pipeline, que eles chamam, do início da gravação até a entrega do material, que é o IPP3. Então, é todo um pipeline. E a gente pode criar, por exemplo, também para as nossas câmeras, usar essa filosofia para criar o nosso pipeline. Assim como tem o pipeline da Red, né? Que é uma câmera já mais voltada para o mercado profissional de fato, né? Então, assim, deixa eu voltar lá
aqui a minha colinha. É isso. A gente vai falar de RAW, o que é o ISO básico ou o ISO nativo, as resoluções, a gente vai entender quais são as diferenças e como é que funciona um sensor. Basicamente, qual é a estrutura e arquitetura das câmeras em si, que como eu disse aqui, são iguais. E aí, abusando da analogia, Jorge, se você me permite, você que é professor, porque eu acredito que todo mundo aqui saiba voar, né? É que nem na aviação. O princípio para a gente voar, a gente sabe. A gente vai conhecer cada um dos aviões aqui, cada aeronave diferente, e a gente vai entender, legal, isso aqui dá para fazer nessa, dá para fazer naquela, dá para fazer por aí, a gente aprendendo também o que a gente pode extrair daquele tipo de equipamento, a gente pode pegar o melhor ou uma parte daquilo e utilizar no que a gente usa no nosso dia a dia ou naquele momento, porque às vezes o nosso dia a dia nem é com a câmera que a gente está habituado, mas com uma outra câmera. Isso facilita muito na hora que você tem os desafios e os problemas, porque quando a gente está num set, num projeto, como o próprio Marcelo conhece, já como tanto na vida pregressa dele de ator, já ele vai pular para trás das câmeras direto, né? Mas vai lá e cá, porque o ator tem essa mania, né? Ele não sai nem da frente nem de trás da câmera. Quando ele vai para trás das câmeras, ele fica passeando, né? Vocês são abusados, mas tudo bem. Eu conheço alguns atores assim, os caras filmam, aí se deixam filmar, é o melhor dos dois mundos. Mas o legal é isso, é a gente entender como é que essa bagunça funciona. E toda vez que a gente leva uma canelada, que a gente aprende, é no erro. A gente entende lá no desafio e todo set, como você já deve ter visto, Marcelo, que eu utilizei, a Bia está cansada de ver isso, toda vez que a gente entra no set, tem uma novidade para a gente aprender. E normalmente é alguma coisa, é um desafio que foi colocado na tua frente. E é isso que a gente quer entregar, que a gente vai fazer durante o curso também. A gente vai criar esses desafios e tentar entender esses desafios nessa dinâmica aí. Falou, galera? Mais alguma pergunta? Eu estou aberto aqui, eu não tenho noitada, não vou para lá para hoje, não. Então fiquem à vontade, mas é porque eu acho que mais de uma hora aqui falando, vocês não vão aguentar, senão. Acho que o mais importante você conseguiu, que é entusiasmar a gente aqui para. E bom, a ideia é essa, a ideia é essa. Por isso que eu falei, porque se eu começar com conteúdo, a galera, não, peraí. Porque eu falo isso muito nos cursos, ó. Aquela aula de física que você foi para o recreio ou foi jogar bola e matou, o boleto vai chegar, tá? Quando você vai fazer cinematografia, fotografia, o boleto chega. Aí o cara diz assim, meu Deus, como é que isso funciona? Pois é, aquela aula de física que tu faltou, o boleto vai chegar. Então, não quero assustar vocês, vamos continuar na empolgação, o Marcelo já levantou a bola, tá ótimo. Vamos passar um sábado e domingo maneiros, inclusive tem uns barizinhos ali em volta da escola, tanto no almoço como na pós, tem a pós-produção lá, né, Bia? Sonho Lindo, Baixo Alice, até Cardozão rola, se for o caso. Qual é a data, Marcos? Só porque eu perdi a data. Bom, está aqui dia 17, começando, é sábado e domingo. Um sábado e um domingo, em sequência. Sem ser esse sábado, o outro, né? Deixa eu ver. Vou organizar aqui quem está com. É isso mesmo, 17 e 18. Sim, esse sábado e outro, né? Preparar o terreno aqui, estou dentro. Isso. Vamos nessa. E no final das contas, como tudo que a gente consegue fazer lá na escola, graças a Deus, a gente vai para se divertir no melhor sentido da palavra, tá? É aprender a se divertir. Então não tem essa coisa muito mecânica, assim, não que o aprendizado tenha isso, né, Jorge? Não tem. Eu aprendi depois de um tempo de que realmente o ensino é uma coisa muito mais divertida. Eu é que não via dessa maneira. Então, quando a gente quando a gente começa a aprender e começa a entender que aquilo é divertido, pô, é muito mais fácil, cara. Muito mais fácil.
Uhum. A gente é que dificulta, né? É verdade. Eu Professores, penso que. Fala aí, já. Pode falar, já. professores. Não, os professores é que dificultam, geralmente. Às vezes é Aí isso. numa cascata, a repetição do modelo, né, didático de seriedade, decoração, memória, essa coisa que a gente todo É mundo isso. conhece. Né? Mas lá a E gente consegue. eu falo que eu sou professor também, né? Quando eu digo, sempre que você busca uma coisa para você ser um garoto nela, você não envelhece nunca, né? E agora eu sou o Uhum. garoto da cinematografia. Eu tô garotão aqui, sem saber nada. Então, sai daquele lugar de conforto e a gente está sempre se mantendo renovado. Porque a sensação que eu tenho é essa, assim. Igual quando eu comecei a fotografar lá, quando eu tinha uns poucos anos, eu estou com o mesmo frescor, com a mesma vontade de aprender. E achei legal também porque eu estou meio insulado, né, no estúdio que eu montei aqui em casa, das coisas que eu leio. E agora eu vou conhecer a Carol, a Bia, o Jorge, vou conhecer o Marco, vou fazer minha galera, vou É criar isso a aí. minha galera, né? Cinema é galera, tem que ter o teu É isso network aí. com a galera. E é Então, muita estou muito troca, entusiasmado. cara. Pô, a gente aprende, a Bia, a gente sabe disso, como a gente aprende lá, porque nessa área do cinema é muito, muito na prática mesmo, é muito no dia a dia. É muito. Todas as áreas são assim, eu não puxo para cá, acho que qualquer coisa, né? Qualquer coisa é assim. Mas quando a gente realmente faz essa imersão, quando a gente mergulha, putz, é muito legal, É assim, beleza. tá? Carol, olha a resposta que você ficou sendo a mais velha aqui da turma, já sacou, né? Gente, realmente adorei a apresentação para a gente também ter espaço aqui, né, para trazer nossas experiências, as nossas dúvidas, e adorei também o clima que você criou para a gente poder estar à vontade também, a Bia trazendo as perguntas, e o outro curso dela também, que a gente tem vontade de engatar um no outro, para já fazer e ir buscando esse lugar mesmo, assim, né, de ocupar com pessoas que estão abertas também a ensinar. E aí é isso, né, a gente tem essa demanda, né? Eu sinto que eu tenho essa demanda, que a gente tem um interesse, e eu acho que o modelo do curso de ser rápido, 2 dias, fica mais acessível também, até para não começar direto na graduação, né? Ou na formação mais aprofundada, nem sempre dá, porque os trabalhos não acompanham. Então, acho que eu estou nesse momento, assim, eu peguei alguns trabalhos de fotografia, de cena, que eu gosto muito ano passado, peguei até uns videozinhos de rede social, que eu fiz algum teaser, alguma coisa mais simples, assim, voltada para teatro, e usei isso na rede social, filmando mesmo, uma amiga editora editando online, ela lá em São Paulo, eu mandando os materiais para ela e tudo, com a minha câmera, né? E eu vejo também que isso, para mim, nesse sentido agora, nesse momento, é uma barreira, porque a rede social está te cobrando muito que você seja multilinguagem, que você fotografe, que você filme, que você mande o material, que você faça 1001 coisas, né? Que é diferente do cinema, eu entendo que tem suas posições, mas essa coisa mais fluida, assim, do trabalho de foto e rede social, te exige quase que um curso, uma formação super, super exigente, assim, né? E aquilo que você falou também, eu estou num momento que eu tenho meu equipamento, que eu fiz um investimento, botei uma grana e gás, mas agora ele já está com fungo. Quando eu vou fazer algum trabalho, eu preciso alugar um equipamento novo, porque o meu já não dá tanta vazão. Então, aquela coisa da Bia também que ela falou, que depende do equipamento, você vai precisar de uma equipe, né, para se formando. Então, acho que assim, acho que é um momento muito legal de transicionar mesmo para entrar num curso básico, igual você falou. Acho que o básico do conhecimento é olhar para a câmera e saber o que tem ali, que para mim a maioria das coisas que vocês falaram aqui é grego, sabe? Tipo assim. Mas, Olha, eu fico até feliz, Carol, sabe por quê? tá. Você não tem vício nenhum nesse sentido, né? Assim, alguns vícios são ótimos, tá? Eu sou dessa linha, assim, que a gente, de vez em quando é bom a gente ter. Eu gosto de tocar, não sei o quê, aí eu tenho uns vícios também no violão, né? Então, eu digo assim, esses vícios, às vezes também são bons, porque são os nossos. São as nossas. É o nosso jeito torto de fazer a coisa, né? Mas é assim, é importante desaprender. E quando você vem novinha, assim, seca, e foi o que o Marcelo falou. Ele está virando garoto, como eu já virei garoto, como a Bia já virou garoto. E eu todo dia tento virar garoto de novo, porque a gente é dizer assim, ó, limpa. Agora deixa
o HD 0 de novo e vamos tentar aprender aqui, porque senão a gente quebra a cara. Porque a gente fica insistindo naquela porcaria, achando que tem certeza, e quando a gente não tem certeza nenhuma, que é a única certeza que a gente tem. Isso tudo para te falar o seguinte, não se assuste. Esses termos, eles entram na veia, no melhor sentido. Daqui a pouco você está... de novo, é aprender para esquecer. Quando, novamente, eu falar em alguns termos aqui, você já... É isso que interessa. Né? E aí também, abusando aqui de novo, Jorge, da analogia, é que nem o cara que quer virar grande chefe, mas ele não sabe cortar cebola. Vou aprender a cortar cebola? Quando você aprende a cortar cebola, aí você vai entender que, putz, muitas outras coisas facilitam na tua vida. E aí você pode virar um chefe. Mas vamos aprender a cortar cebola. Porque até lá na ABC, a gente sabe disso, tem uma galera que já chega chefe, né? E aí você diz assim, pô, filhinho, tu não sabe nem cortar cebola. Então, uma das curtições, por isso que eu peço para vocês se apresentarem, uma da curtição que eu venho aqui, olha, com gente experiente e menos experiente, é isso, é entender que todo mundo aqui quer aprender a cortar cebola. Então, vamos chorar, vamos cortar cebola, né? E vamos em frente, porque a gente vai conseguir, porra, crescer, que é o que a gente quer. Achei lindo o que você falou, Carol, é isso mesmo. Vamos juntando, tá? Mas É que eu me empolgo, tá? Eu falo pra cacete. Se vocês não me cortarem, eu fico falando aqui. Mas é isso mesmo, é esse intuito que eu entendi também da proposta de serem pontuais, oficinas de 2 dias, a gente aprender exatamente a cortar cebola. É uma função, é uma característica dentro de um universo muito grande, mas que parte de algum lugar, né? Achei muito legal, adorei a proposta, adorei também entrar num universo que é novo para mim, mas tenho super interesse em conhecer essas câmeras, pegar, analisar, chegar junto ali da parte de cor também, acho muito legal. E tudo mais, né? Porque a gente trabalha com isso e a gente fica encantada. É realmente uma oportunidade muito bacana de estar, né, mexendo, manuseando, aprendendo. E adorei mesmo. Obrigada aí pela aula. Legal. Vamos lá, então aguardo vocês. Quem não puder de boa, mas assim, aguardo vocês, porque eu fiquei empolgado. Agora quem se empolgou fui eu, Marcelo. Eu estou empolgado. Tá? Galera, grande abraço aqui. Quem quiser ir para lá para estar liberado. É só daqui a 2 sábados, então assim, dá para chegar vivo lá. Valeu, tchau, pessoal. galera. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado Fiquei você. super feliz. Muito Boa noite, bacana. pessoal. Obrigado, Marco. Prazer conhecer todo mundo aí. Valeu. Igualmente. Bom Beleza. fim de semana para todo mundo.